Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai estudar a parede celular bacteriana, também conhecida como membrana esquelética. De maneira geral, a parede celular é uma membrana que reveste a célula externamente, ou seja, ela vai estar sempre externa à membrana plasmática. E em comparação com a membrana plasmática, que é fina e bastante delicada, a parede celular ela é sempre espessa e resistente. Ela é tão espessa que ela é visível ao microscópio óptico, coisa que a membrana plasmática não é. E diferentemente da membrana plasmática, que é muito compacta, e por isso ela é impermeável à passagem de um monte de coisas, a parede celular possui grandes espaços entre seus componentes, sendo dessa forma então totalmente permeável a água, íons e diversas substâncias. Ou seja, praticamente passa tudo por ela. Dessa forma então ela vai executar a função de proteção mecânica e também delimitando o espaço da célula onde ela estiver presente. E quem tem parede celular? Diversos organismos, tá? Então bactérias e cianobactérias, que é o assunto desse vídeo, eles têm uma parede celular que é composta de peptídeo-glicanos, a gente já vai falar deles. Os fungos também possuem parede celular, só que ela é composta de quitina, um carboidrato. Já as algas e vegetais possuem parede celular compostas basicamente de celulose. E quem não tem parede celular são os protozoários e os integrantes do reino animal. Então aqui essas fotos são para demonstrar a espessura da parede celular. Aqui nós temos a célula de um fungo, essa parte escura, preta, é a parede celular dele. Enquanto que aqui essas bordas são a parede celular de células vegetais. E aqui a de uma bactéria. Então aqui nesse vídeo a gente vai falar da estrutura e dos tipos da parede celular bacteriana, enquanto que dos fungos e vegetais eu discuto isso em outros vídeos. E eu disse lá no começo do vídeo que a parede celular bacteriana ela é composta de peptídeo-glicano, também conhecida como mureína. Então primeiro, o que significa peptídeo-glicano? Glicano, gente, significa carboidratos. Lembre de glicose, tá? Peptídeos vêm de proteínas, cuja unidade básica são os aminoácidos. Então a parede celular bacteriana ela é composta de disacarídeos combinados com aminoácidos. Os disacarídeos são carboidratos compostos de duas partes menores, denominados monossacarídeos. Existem alguns disacarídeos bem famosos, como a sacarose, que é composta do monossacarídeo glicose e frutose, enquanto que o disacarídeo lactose é composta de glicose mais galactose. Nesse caso aqui, ambos os monossacarídeos são derivados da molécula de glicose, e pelo fato de ter um nome meio longo, eles são abreviados para NAG e NAM respectivamente. Então a parede celular bacteriana ela é composta desses disacarídeos conectados com aminoácidos da seguinte forma. Os disacarídeos aqui representados por esses hexágonos verde-roxo, eles ficam alinhados sequencialmente. Existem vários filamentos desses disacarídeos que ficam dispostos de forma paralela. Já os aminoácidos são representados por essas bolinhas, que funcionam como uma cordinha, amarrando os carboidratos de uma maneira transversal. Então o que dá para a gente fazer para memorizar isso daqui é fazer uma analogia com uma jangada, que ela é composta de diversos bambus dispostos paralelamente e uma cordinha aqui transversal que amarra todo mundo. Então eu desenhei aqui para vocês. Em azul nós temos os disacarídeos alinhados, continuamente de forma paralela, e em posição transversal a eles nós temos os aminoácidos aqui em verde, responsáveis por amarrá-los, deixando uma estrutura fixa e rígida. Então o peptídeo-glicano é uma rede gigante composta transversalmente dos carboidratos, de sacarídeos, com os aminoácidos que são os peptídeos da molécula. Então esse é o esquema geral de uma rede de peptídeo-glicano, que é o componente básico da parede celular bacteriana. Agora existem dois tipos de parede celular de bactérias, que a gente chama de gram-positiva e gram-negativa. A diferença básica é que nas gram-positivas elas possuem uma camada super espessa de peptídeo-glicanos, enquanto que na gram-negativa ela possui uma pequena camada de peptídeo-glicano, associada a ela uma outra membrana de posição externa com composição semelhante, ou seja, estrutura semelhante à da própria membrana plasmática, que é o que está representado aqui. Então a bactéria que é do tipo gram-positiva, ela possui a sua membrana plasmática e a parede celular, sendo que essa parede celular ela é extremamente espessa, composta por várias folhas de peptídeo-glicano, como se fosse esse monte de papel sulfite. Cada folha de sulfite seria uma rede plana de peptídeo-glicano. Agora, se você empilhar elas, você vai ter esse monte aqui espesso. Então essa que é a estrutura da parede celular da bactéria do tipo gram-positiva. Já na gram-negativa, é o seguinte, aqui nós temos a membrana plasmática delas, e na parede celular ela vai ter o seu peptídeo-glicano, só que de uma espessura bem menor, e externamente ao peptídeo-glicano, ela vai ter uma outra membrana, que é denominada de membrana externa, que tem uma estrutura semelhante à da membrana plasmática. Então, entre aspas, é como se ela tivesse uma membrana plasmática acima do próprio peptídeo-glicano. E qual que é a importância desses dois tipos de paredes celulares? Para nós, essa importância ela é da área médica, porque quando você tem uma doença bacteriana, você vai procurar um médico, uma farmácia para tomar antibiótico, que são substâncias, medicamentos que destroem a bactéria, vão matar a bactéria de alguma forma. Só que como existem dois tipos de parede celular,
vai ter que ter também dois tipos de antibióticos. E dos antibióticos, o mais famoso deles, que é extremamente eficaz, são a penicilina e as sulfonamidas. E esses antibióticos em específico, eles matam a bactéria destruindo a sua parede celular. Porque esses medicamentos, eles destroem o peptídeo glicano, desatando os nós entre os disacarídeos e aminoácidos da estrutura. E elas atuam muito bem de uma maneira muito eficiente e, consequentemente, matando a bactéria. Nessas tipo gram-positivo. Aí acontece o seguinte, quando a bactéria gram-positiva é exposta a esses medicamentos, o medicamento ele vem e destrói sua parede celular. Já nas bactérias gram-negativas, isso não ocorre direito, porque essa membrana externa que elas possuem funciona como uma barreira para esses medicamentos. Então eles não conseguem ter acesso aos peptidoglicanos. Quando essas bactérias são expostas a esses medicamentos, então, essa membrana externa funciona como uma proteção, impedindo que eles destruam o peptídeo glicano. Dessa forma, então, o uso desses medicamentos para as gram-negativas não serve para nada. Você vai estar tomando o medicamento errado. Agora, de onde que vem essa denominação gram-positiva e gram-negativa? Primeiro de tudo, isso não está relacionado com a agressividade da bactéria, se ela causa doença ou não. E sim uma técnica de coloração para podermos visualizá-la no microscópio. Acontece que as bactérias elas são todas incolores, então a gente tem que passar uma tinta para poder observá-las. E dentre as diversas formas que existem da gente pintar as bactérias, uma que é bem famosa e também bastante útil, é uma técnica desenvolvida por um cientista chamado Gram, em 1884. Lá ele desenvolveu uma forma de pintar as bactérias de azul e vermelho. Aquelas que tinham cor azul ficaram denominadas gram-positivas, enquanto as vermelhas, gram-negativas. E aqui eu vou explicar de uma maneira bem simplificada como que é essa coloração de gram. Então, primeiro de tudo, coloca a bactéria na lâmina e passa uma tinta azul nela, um corante azul. Nesse momento, todas as bactérias vão ficar com a cor azul, sobretudo a parede celular, a parte de peptídeo glicano. Aí, após isso, é aplicado um solvente que vai tirar toda a cor azul das bactérias que são gram-negativas. Elas vão voltar, então, a serem incolores. Isso ocorre porque esse corante ele vai destruir aquela membrana externa presente nas gram-negativas. E, por consequência, acaba tirando o azul também daquela parte de peptídeo glicano. Então, como essas bactérias voltaram a ficar incolor, é necessário aplicar uma outra tinta nelas, que é uma tinta vermelha. E essa tinta vermelha vai pintar apenas as bactérias do tipo gram-negativas, sendo esse o resultado final. Então nós vamos ter bactérias com a cor azul e vermelha. Essas bactérias azuis ficaram denominadas como gram-positivas porque elas ficaram com aquela cor da tinta inicial, o azul. Já essas gram-negativas ficaram por consequência numa outra cor. Agora, por que ao aplicar essa tinta vermelha, ela não alterou a cor dessas bactérias que estavam pintadas de azul? E a explicação é a seguinte: quando foi aplicado o solvente, que tirou a cor das gram-negativas, ela acabou levando uma contração dos peptidoglicanos, retirando então todo o espaço vazio dentro da estrutura. E como as gram-negativas têm uma parede muito espessa de peptidoglicanos, ao contrair essa estrutura ela vai ficar fechada para a entrada de qualquer outra tinta. É por isso então que o vermelho não entra na célula e nem pinta a parede celular, permanecendo então a cor inicial azul. Aí você pode perguntar, como que a tinta vermelha corou as gram-negativas que aqui estavam incolores, se também nelas o solvente contraiu a parte de peptidoglicano? Acontece daí que nessas gram-negativas o peptidoglicano ele é bem menor, né? Ele é bem mais fino. E como as moléculas dessa tinta vermelha elas também são menores, elas conseguem atravessar. Dessa forma, então, pintando essas células, assim como a parede celular delas, né, bem pequena de peptidoglicano, de vermelho. Então, ao final dessa técnica de coloração, a gente vai ter bactérias com dois tipos de cores, azul e vermelho. É isso. Aí você pode se perguntar, quem veio primeiro? A gram-positiva ou gram-negativa? A resposta mais aceita é que as gram-positivas vieram primeiro. Isso porque a parede celular delas é mais simples, apenas aquela capa espessa de peptidoglicano. Já as gram-negativas, ela tem uma estrutura mais complexa, porque ela tem uma parede de peptidoglicano, embora seja fina, ela tem uma outra membrana externa a ela, aquela membrana externa. Então, de alguma forma, ela surgiu e como ela ofereceu uma vantagem adaptativa de proteção à bactéria, ela permaneceu. E, além disso, as bactérias gram-negativas possuem uma maquinaria molecular interna e assim como genética mais complexa que as gram-positivas. Então as gram-positivas vieram primeiro. E caso alguém que esteja assistindo o vídeo precise de um aprofundamento, ou seja, conhecer outras estruturas presentes na parede celular bacteriana, o que dá pra gente falar das gram-positivas é que além dessa camada espessa de peptidoglicano, dentro dela vai estar presente os ácidos teicoicos, que são moléculas compostas de glicerol e fosfato, além dos ácidos lipoteicoicos, que é a mesma coisa, só que com a adição de lipídios. A função desses ácidos teicoicos
é a adesão celular, ou seja, ela grudar em alguma coisa, pode ser no hospedeiro que ela esteja parasitando. Já das gram-negativas, o que a gente pode adicionar aqui é essa capa de lipopolissacarídeos presentes na membrana externa. Então, só visualizando o desenho, que a gente tem a membrana plasmática, a parte fininha de peptidoglicano e a membrana externa. Anexada a essa membrana externa, essas gram-negativas possuem uma camada de lipopolissacarídeos, conhecidos como LPS, que atua como uma capa protetora para essas bactérias contra a ação de certos antibióticos e outras substâncias. Além disso, aderido à membrana externa está presente o lipídio A, que é uma substância que funciona como endotoxina, ou seja, uma toxina interna que é a estrutura, que somente é liberado no ambiente após a morte celular. Então, quando essas bactérias gram-negativas morrem, a sua parede celular é desfeita, liberando essa substância no ambiente. E no caso de bactérias parasitas, ela causa sintomas nas pessoas, como diarreia e vômitos. E diferentemente das gram-positivas, as gram-negativas não contêm os ácidos teicoicos. E por fim, existem dois grupos de bactérias, as bactérias denominadas eubactérias e as arqueobactérias. Esses tipos de paredes celulares compostas de peptidoglicano, gram-positiva e negativa, estão presentes apenas nas eubactérias. Essas bactérias do grupo arqueo possuem parede celular, só que com outras composições, ou seja, não são feitas de peptidoglicanos. Então essas daqui não entram na tipagem gram-positiva e negativa. Só que as bactérias do grupo Archaea é assunto para um outro vídeo. É isso aí, falou!